Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa disciplina de técnicas auxiliares, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as especialidades odontológicas, né? Para início de conversa, para a gente começar a conversar, por que é importante as especialidades odontológicas? Sim, elas existem, né? Tanto na medicina quanto na odontologia. Então, por exemplo, um médico se forma, ele vai procurar a sua especialidade. Então, um dentista é da mesma forma. Então, por exemplo, na medicina a gente tem a ginecologia, a cardiologia, a cirurgia plástica, né? E na odontologia nós temos 19 áreas diferentes, né? Então, por que vocês têm que estudar as especialidades odontológicas? Porque vocês podem auxiliar um dentista que é bucomaxilo, ou que ele é especialista em endodontia, ou ele é especialista em ortodontia. Então, para isso, vocês têm que saber o que cada especialidade faz, que é o objetivo da nossa aula, tá? Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre as placas, né? Então, todo consultório de odontologia, né, eles têm as especialidades lá descritas, né, na placa do estabelecimento. Então, quando você for, a partir de hoje, passar por uma placa, né, de algum consultório odontológico, você vai ver lá, ó, por exemplo, aqui, deixa eu botar aqui no mouse para vocês verem. Aqui, ó, a gente tem a especialidade de ortodontia, por exemplo, né? Odontopediatria, o implante dentário, prótese. O que será que cada um deles fazem, né? Cada um trata de uma coisa diferente. Por isso que são especialidades, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, doutora Flávia, cirurgiã dentista, prótese, endodontia. Então, assim, vocês vão ver várias especialidades odontológicas, às vezes, numa mesma placa de consultório, certo? Então, por que as especialidades elas existem? Para saber atender melhor o problema do paciente. Quando um dentista ele se forma, ele é clínico geral, certo? E aí ele vai fazer outro curso para ele poder se especializar, certo? E tratar certos tipos de problemas que só o especialista sabe tratar. Por exemplo, existe uma especialidade na odontologia chamada de odontopediatria. Trata de quê? De criança. Na medicina a gente tem a pediatria e na odontologia a gente tem a odontopediatria, certo? Professora, todo dentista pode atender criança? Pode, mas o odontopediatra, ele é especialista, então ele se aprofundou mais em certos tipos de problemas odontológicos de criança, certo? Assim como tem, por exemplo, o dentista que coloca aparelho dentário. Ele é chamado de quê? De ortodontista. É todo dentista que pode colocar aparelho ortodôntico? Trabalhar com essa prática? Não. Somente o ortodontista, certo? Então, se fez essa necessidade, né, de oferecer para a população para melhor tratamento, certo? Então, quando você tem um especialista, é muito melhor porque ele se aprofunda naquele certo tipo de problema, tá? E aí você sabe encaminhar um paciente. Mas todo dentista aprende de tudo na faculdade, tá? Então, hoje, né, na odontologia, nós temos aí 19, tá? Na aula de hoje, nós vamos estudar 10, né? Vou dividir essa aula em parte 1 e parte 2, certo? Então, hoje, nós vamos ver a cirurgia, né, e traumatologia bucomaxilofacial. Acompanha comigo aqui no mouse. Ó, a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, a dentística, a disfunção temporomandibular, a endodontia, a estomatologia, a imaginologia, a implantodontia, a odontologia legal, a odontologia do trabalho e odontologia para pacientes com necessidades especiais. Ou seja, até aqui, cada um faz um trabalho diferente, certo? E é isso que nós vamos estudar, tá bom? Então, a primeira especialidade que nós vamos estudar é a especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Geralmente, esse dentista que faz essa especialização, ele trabalha dentro do hospital. Geralmente, ele trata aqueles pacientes que chegam, por exemplo, que sofreram um acidente de carro, de moto, chega com, às vezes, com a face ali toda deformada, ó, quebra de mandíbula, quebra de maxila. Geralmente, ele é um dentista que trabalha dentro do hospital, ele trabalha dentro de um pronto-socorro para receber esses pacientes que chegam de urgência. Então, essa área aqui, ó, de cabeça e pescoço, né, é uma área que o dentista tem atuação,
certo? Então, um dentista que faz um curso de especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ele é especialista bucomaxilo, certo? Então, ele faz todo o tratamento cirúrgico dentro da onde? Do centro cirúrgico, né? Faz cirurgias diversas. Cara, ele não anestesia. A anestesia geral quem faz é o médico anestesista. Mas aí essa parte aqui da cabeça, né? Se sofreu algum trauma, ele vai lá e faz o procedimento, tira o raio-x certinho dentro do hospital, certo? Existem outros procedimentos que o bucomaxilo também faz, tá? Só um minutinho. Então, existem outros que o bucomaxilo também faz, tá? Por exemplo, fissura lábio-palatina, que são crianças que nascem com essa anormalidade que eu pedi para vocês pesquisarem lá na atividade, tá? E aqui ele também faz a remoção de tumores, ó. Acompanha comigo aqui, ó. A remoção de tumores, ó, na região de boca, tá, gente? O dentista bucomaxilofacial, ele mexe nessa região de cabeça e pescoço, tá bom? Aqui, outras competências do bucomaxilo, ele faz esse tipo de cirurgia aqui, ó, que vocês estão vendo aqui do lado, ó. É a cirurgia ortognática, certo? Ó. Então, ele mexe nessa parte mais complexa da odontologia. Geralmente, esse dentista que faz essa especialização em bucomaxilofacial, ele tem aí uns 3 anos de curso dentro do hospital, certo? É uma especialidade bem complexa, tá bom? A dentística, gente, a dentística, ela é a estética da odontologia, certo? Então, ela vai desde a questão, por exemplo, de devolver a forma do dente, a estética do dente, né? Faz aquela parte de restauração dental, o povo chamava antigamente de obturação, né? Mas é a parte que ela molda um dente, né? Na medicina a gente tem, por exemplo, a cirurgia plástica como a estética. Então, na odontologia a gente tem a dentística. Claro, todas as especialidades, pessoal, ela vai trabalhar na questão da educação em saúde bucal do paciente, certo? Como escovar, como higienizar, a importância da higienização, mas no sentido mais restrito, a dentística ela vai devolver essa forma, nessa estética. Quais são os outros procedimentos? Acompanha aqui comigo, ó. O paciente, o dentista que faz a especialização em dentística, ó, ele pode fazer, ó, fechamento aqui, ó, devolver essa parte aqui. Tem gente que não gosta dessa abertura aqui, ó. Aqui eu tenho a foto do antes e do depois. Aqui, ó, fazer o tratamento com facetas, né? Pesquisem, pessoal, um vídeo para vocês verem o tratamento com facetas. É muito interessante. Aqui a questão do clareamento. Então, como eu falei para vocês, a dentística, ela é aquela parte estética da odontologia, tá bom? E, claro, outras competências que eu espero que vocês leiam direitinho, tá? Então, ela não mexe só com a estética, por exemplo, ela faz a manutenção, por exemplo, de restaurações que são antigas, né? Troca uma antiga pela nova, né? Procedimentos que são conservadores, tá? Outra especialidade é a disfunção temporomandibular. Ela trata das dores orofaciais, que é nessa região aqui, ó, da ATM, tá, gente? Essa aqui, esse ossinho aqui, ó, que abre e fecha a boca, ela é chamada de ATM, certo? Então, às vezes ela incomoda bastante, tem gente que sente o estalido, certo? Então, ele realiza o tratamento da ATM, tá, gente? Pesquisem o que é ATM, tá? Pra vocês terem mais embasamento nessa parte, tá? Aí a gente tem a especialidade de endodontia, que é o dentista que faz o tratamento de canal, certo? Então, o endodontista, ele estuda para fazer tratamento de canal. Professora, e quando se deve fazer um tratamento de canal? O tratamento de canal, gente, ele serve para preservar aquele dente, né? Geralmente a gente faz um tratamento de canal quando o paciente tem uma cárie e que atinge o mais profundo do dente, né? Ela aumenta de tamanho e aí não tem mais como a gente restaurar aquele dente. A gente tem que fazer um tratamento de canal, né? Então a gente entra com os instrumentais, tira toda a polpa, deixa o dente todo oco, né? Coloca material ali para substituir o material que eu tirei de dentro do dente, né? Que é a polpa, para remover a dor daquele paciente,
tá? Então aqui a gente tem uma figura bem ilustrativa e bem fácil de vocês entenderem. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um dente com uma cárie, ó. Isso aqui vermelho já é o nervo do dente. Então a gente observa aqui, ó, que a cárie já atingiu a região do nervo, certo? Aqui, por exemplo, ó, aí eu tiro, coloco os instrumentais para tirar toda essa polpa, então o dente vai ficar vazio. Aí eu coloco esse material laranja aqui, ó, para substituir essa polpa, certo? E aqui eu finalizo um tratamento de canal, paciente sem dor e com o dente preservado, ou seja, ele não vai ter que tirar aquele dente, tá? Então, um endodontista, ele faz o quê? Tratamento de canal, certo? Aqui a gente tem outra especialidade que é a estomatologia, tá, gente? A estomatologia é a especialidade que tem por objetivo a preservação do diagnóstico de doenças bucais, certo? Então, na nossa boca, o que a gente pode ter de doenças bucais? Vamos ver. A gente pode ter o câncer bucal, que é muito prevalente. A gente pode ter problemas de leucoplasia, certo? Mancha, bolha, placa. Então, tudo que é muito sugestivo, né, que não faz parte do sistema normal da boca, o estomatologista, ele cuida dessa parte, né? Ele faz uma biópsia, certo? Ele investiga, né? Porque, ó, essas figuras que vocês estão vendo aqui no slide, todas elas são de alguma patologia, certo? Ó, aqui tá vermelho demais, não é normal. Aqui, ó, essa língua tá toda escamada, também não é normal. Aqui também, ó, essa placa branca é alguma doença. Então, quem vai fazer o diagnóstico, né, quem vai investigar, na verdade, essa doença é o estomatologista, certo? É um nome bem complicado, mas se chama estomatologista, tá? E aí, ó, ele faz o quê? A realização ou solicitação de exames, certo? Complementares necessários para o esclarecimento do diagnóstico. Então, ele vai lá, tira um pouquinho daquela lesão e faz uma biópsia para saber o que é aquilo ali. Ah, aquilo ali é um tumor, mas é maligno. Ah, é um tumor benigno. Mas quem faz isso não é o estomatologista. Ele manda o material para o laboratório que vai dizer. O serviço dele é só tirar um pouquinho dessa lesão. Vou mostrar para vocês alguns vídeos. É tirar um pouquinho dessa lesão, certo? E aí mandar para o laboratório, certo? A outra especialidade, imaginologia e radiologia odontológica, que é aquele profissional dentista que faz especialização para dar o diagnóstico por imagem, certo? Aqui a gente tem uma radiografia bucal, né? Aqui mostrando toda a parte da estrutura bucal, tanto maxila quanto mandíbula, ó. Aqui também eu tenho alguns raios-x, ó, tá? Então ele faz um laudo, tá, pessoal? Ele faz um laudo e aí ele diz, olha, esse dente aqui, ó, ele precisa de um tratamento de canal, porque a cárie dele tá chegando aqui na polpa. Olha, esse osso aqui, ó, ele já tá sendo absorvido, certo? Então ele estuda não é olhando para a boca do paciente, né? Ele não fala que o paciente tem olhando para a boca do paciente. Ele fala pelo raio-x, certo? Ele tira as conclusões dele pelo que ele achou no raio-x, certo? Então, esse é o dentista radiologista, certo? Especialista em radiologia odontológica, tá? A implantodontia, né, que é o especialista que faz a colocação de implantes, né, que ele reabilita aquele paciente que perdeu totalmente o dente, né, quando a pessoa perde totalmente o dente, ela não tem como fazer mais um tratamento de canal, né, nem reconstruir aquele dente, então ele tem que colocar aquele dente. Então os implantes hoje são uma tecnologia que nós temos, né, muito importante, né, para resolver problemas de estética do paciente, que às vezes não tem um dente aqui na frente, ou que perdeu por alguma razão, caiu, quebrou, certo? Então, o implantodontista, ele coloca um parafuso, certo? Lá dentro da gengiva, lá dentro do osso, na verdade. Lá dentro do osso, e aí faz o quê? Coloca um dente, né, uma coroa de dente, ajustada ali, parafusada, tá, gente? O implante é um dos maiores casos de sucesso da odontologia, porque é fixo, não precisa tirar, tá? Dura muito se o paciente tiver cuidado, tá bom? Então, quem faz a colocação de implantes é um implantodontista, tá? Ó, aqui é tudo, aqui nesse slide que vocês estão vendo aqui é tudo implante, tá, gente?
Tudo é parafusado, nada é tirado, não é igual prótese não, viu? A gente tem a odontologia legal, gente. A odontologia legal, ela trabalha nas leis, certo? Ela trabalha nas leis e ela trabalha também como o dentista que é especialista em odontologia legal, ele trabalha no esclarecimento de crimes, né? Ele é legista, tá? Então, por exemplo, o dentista que faz odontologia legal, ele trabalha, por exemplo, no reconhecimento de corpos, né? De acidentes, por exemplo, quando tem acidente em massa, né? De avião, por exemplo, que são muitos corpos, né? Que às vezes quando cai avião, né? Os corpos ficam carbonizados, às vezes não tem como reconhecer o corpo, então reconhece pelo quê? Pela mandíbula e pela maxila dos corpos, tá? E quem faz esse trabalho é o dentista, tá bom? O dentista que tem trabalho no IML, né? O dentista que é especialista em odontologia legal, tá? É um trabalho bem legal, bem árduo, tem que estudar bastante, tá? Porque faz esse trabalho de relacionar, né? O reconhecimento dos corpos do paciente só pelos dentes, tá, pessoal? Aqui outras habilidades que o odontologista legal pode ter, tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui é uma elucidação de crime, ó. Aqui é uma mordida, mas só o dentista vai poder dizer se isso aqui é uma mordida de criança ou ele é uma mordida de um adulto, tá, gente? Então, nessa parte é onde o dentista trabalha na resolução de crimes, tá bom? Aí a gente tem a odontogeriatria, né? Assim como a gente tem a odontopediatria, que a gente ainda não viu, que trata dos problemas bucais da criança, a gente tem a odontogeriatria, né, que cuida dos problemas bucais que são relacionados, né, aos idosos, né? Os idosos têm muitos problemas bucais, sofrem muitos problemas bucais, inclusive nós já vimos na disciplina anterior, né? É uma especialidade que se concentra nos estudos dos fenômenos decorrentes do envelhecimento, certo? Então, quais são as alterações principais que a gente pode ver? A gente pode ver, ó, paciente idoso que não tem uma prótese retentiva, ó, acaba machucando aqui o céu da boca, que é chamado de palato. Os idosos não fazem muita higienização de prótese e acaba tendo candidíase, tá? Então, muita coisa é relacionada aos idosos. Então, tem uma especialidade realmente só para eles, tá? Que são problemas bucais do idoso. Então, o dentista, se especializa em odontogeriatria para poder fazer o quê? Resolver os problemas bucais dos pacientes que são idosos. Aí a gente tem a odontologia do trabalho, certo? Que é uma especialidade que tem como objetivo a busca permanente da compatibilidade entre a atividade laboral e a preservação da saúde bucal do trabalhador, certo? Então, ele vai ver quais são os riscos que aquele trabalhador tem para a saúde bucal dele. Então, geralmente, o dentista do trabalho, ele não trabalha sozinho, né? O dentista do trabalho trabalha com o médico do trabalho, com o engenheiro do trabalho, enfim. Ele busca saber e fiscalizar a saúde bucal do trabalhador, de quem trabalha em indústria, em empresas, na produção, certo? Então, ele nunca tá sozinho, né? Ele fica meio que numa equipe. E outras habilidades do dentista do trabalho. Eu vou passar esses slides para vocês darem uma lida, tá? Aqui a gente tem a odontologia para pacientes com necessidades especiais, tá, gente? É uma especialidade muito linda, né? A gente tem, essa especialidade tem que ter muita paciência, né? São pacientes que têm algum distúrbio, que têm alguma anormalidade, né? E aí a gente precisa tratar ele mesmo como pacientes especiais. Tem que ter muita paciência, muita calma. Tem deles que não deixam, né? Tem deles que não deixam fazer o tratamento odontológico, tá? Então, quando um paciente ele tem algum problema biológico, né, físico, psicológico, social, então ele é tratado como um paciente especial, certo? Então, as dificuldades que a gente encontra nesse tipo de paciente é a seguinte: eles não deixam fazer o procedimento, né? Eles têm muito medo, eles como que eu vou dizer pra vocês, eles relutam muito. Então, às vezes, a gente tem que usar outras alternativas de anestesia, porque eles não deixam. Tem alguns que não caminham, então o dentista tem que que a gente tá vendo aqui, ó. Bem aqui, ó, me acompanha com o mouse. Aqui nessa foto, ó, é atendimento na casa do paciente,
certo? Por quê? Porque ele tem dificuldade de quê? De locomoção, tá? Então, a gente tem que atender esse paciente realmente em casa, tá? Aqui outras competências, né, do especialista em pacientes especiais. Pessoal, são muitas especialidades, né? Então eu vou deixar essas 10 para vocês estudarem, para a gente poder discutir, mastigar bastante, para depois eu passar. Tem uma atividade aqui no final do slide para vocês fazerem, tá? Para a gente poder estar discutindo. Então, muito obrigada pela atenção, certo? E estudem. Vou perguntar para você depois.